Olá, muito boa tarde você internauta que está ligado aqui nas informações do site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, agora para falar sobre o mercado do café, semana terminando, né? E é claro que a gente dá um panorama em relação a como o mercado oscilou durante esses últimos dias. Para isso e para a gente tentar entender as perspectivas para esse mercado, eu converso agora ao vivo com o Leonardo Rossetti, que é analista de inteligência de mercado para o café da Stonex. Leonardo, boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonatas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui. Prazer é nosso, Leonardo. Bom, a gente teve divulgações importantes durante esta semana no mercado do café, até depois a gente vai falar um pouco mais sobre elas. No entanto, hoje a gente tem um mercado mais tranquilo operando lá na Bolsa de Nova York. O mercado vai fechar logo mais, né? Então a gente tem os preços próximos da estabilidade. Em Londres, né, o mercado registrando até uma oscilação mais expressiva, mas em Nova York um cenário de quase estabilidade. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o mercado de hoje, o que está acontecendo e o que foi acompanhado ao longo dos últimos dias desta semana no mercado do café. Perfeito. Jonatas, hoje o mercado, na semana como um todo, né, o mercado ele tem operado de forma um pouco mais lateral, principalmente em Nova York, como você muito bem mencionou. Ah, Hoje a gente teve algumas oscilações, mas estamos caminhando para encerrar o pregão dessa sexta-feira perto do valor da abertura também. Então acaba demonstrando um mercado ali um pouco mais incerto, né? A gente teve uma série de fundamentos, de novas informações divulgadas essa semana, né? Mas eu queria destacar também que, apesar de ser um mercado mais lateral, não terem sido grandes recuperações, a gente está caminhando para um saldo positivo aí para o café arábica em Nova York, né? Então, a gente vinha aí de 3 semanas consecutivas postando resultados negativos, então, desde a última semana aí de 2022 estendendo aquele movimento de queda desde meados de outubro, que depois a gente pode recapitular alguns desses pontos, né? E a gente está tendo uma pequena recuperação aí, né? O saldo da semana é de cerca de 2% de ganho na semana, né? A gente teve alguns fundamentos aí divulgados aí nos últimos dias que ajudaram um pouco a tentar, né? As cotações tentarem retomar aí alguma força. Ainda é cedo para afirmar, a gente ainda precisa de mais informações, mais dados altistas, mas o café tentou buscar aí algum fôlego, né? Ou ao menos interromper essas quedas intensas que a gente tem observado. Certo. E esse fôlego da semana, né, que tende a fechar nesse positivo bastante interessante, tende a ter continuidade, Leonardo? Qual que é a visão de vocês? Bom, Jonatas, é, o principal fundamento, né, que está todo mundo olhando é a safra 23-24, né, essa safra que vai ser colhida esse ano. Se a gente recapitular rapidamente, né, ali desde outubro ali de 2022, quando a gente começou a ter aquelas quedas intensas, né, a gente fala foram alguns pilares que estavam dando sustentação para aqueles preços acima de 200 centavos de dólar por libra peso na bolsa, que foram sido quebrados, né? Primeiro, a safra 22-23, a safra do ano passado colhida, uh, ela vinha tendo comentários de essa safra ter sido mais fraca, né? Uma colhida abaixo do esperado, mas os dados de exportação começaram a mostrar bons números de recuperação, então aliviou um pouco a preocupação com a disponibilidade do café brasileiro no mercado internacional no curto prazo. Uh, a gente tem a preocupação com a demanda também, depois a gente pode aprofundar no que está acontecendo agora, mas toda essa preocupação com crise econômica, inflação, enfim, né, tem esse risco, né, de o consumo de café estagnar ou não crescer, mas principalmente as chuvas, né? Então, as chuvas que começaram a chegar ali a partir de outubro, a questão da florada, né? As chuvas desencadearam a florada e desde então a gente está tendo chuvas muito boas, né? Esse foi o principal fundamento, né? Que trouxe um grande otimismo aí para essa safra aí 23-24, que ela pode ter uma grande recuperação, muitas pessoas apontando que ela poderia ser até uma super safra, né? Ah,
nesse sentido, né? Quais foram os fundamentos aí essa semana que ah, diminuíram um pouco o otimismo aí com a produção brasileira? Primeiro, a gente teve no início da semana os dados do Secafé de exportação para dezembro, né? Então, ah, aí a gente viu uma redução, né, nos embarques. O destaque aí, né, é para o café arábica, porque o Conilon ele já vinha reduzindo muito, principalmente por conta dos diferenciais, uma grande demanda da indústria interna. Mas o arábica, nos meses anteriores, ele vinha mostrando bom desempenho, recuperação, né, em relação ao ano anterior, e a gente viu aí uma retração da exportação de café arábica de 14% em dezembro, em comparativo com dezembro de 21, e é um patamar ali 8, quase 9% abaixo da média para dezembro dos últimos 5 anos. Isso trouxe alguma preocupação, né, com a disponibilidade aí do café brasileiro, voltou a trazer aqueles questionamentos sobre essa última colheita que não vinha sido tão boa, né, e que pode estar realmente começando a bater agora nos dados de exportação. E por outro lado, a gente também teve as estimativas da Conab, que trouxeram algum elemento altista aí também para o mercado. Certo. Leonardo, essa divulgação que tivemos da Conab nesta Hum. semana, ela está em linha com o que vocês da Stonex têm verificado nas estimativas de vocês? Como é que você analisa os números que foram reportados? Bom, os números da StoneX, eles estão para ser divulgados agora na primeira metade de fevereiro, a gente vai divulgar. Atualmente, nós estamos com uma equipe a campo, visitando todas as regiões, fazendo essa coleta de dados para a gente, enfim, produzir nossas estimativas. Então, nossos números estão em andamento ainda. Mas sobre os dados da Conab, né, eles estimaram ali cerca de quase 55 milhões de sacas, né? 54,9, seria uma alta de 7,9% frente ao que eles estimaram para 2022. Mas a gente, na nossa opinião, esse é um número baixo, né? Então, a gente menciona muito que, historicamente, os dados da Conab eles costumam ser um dos mais baixos disponíveis, né, aí no mercado. A gente até uh, questiona um pouco, né? Acha que ele é um pouco fora da realidade, porque se nós pegarmos, por exemplo, no ano anterior, dados de exportação, né, divulgados pelo Secafé, é um café que passa ali pelos portos, que é registrado mesmo, e os dados de consumo, né, pela ABIC, né, Associação Brasileira da Indústria de Café, a gente chega num número mais elevado, né, e que sugeriria números maiores do que a Conab costuma mencionar. Então, a gente entende que provavelmente, né, ó, são 55 milhões de sacas. O mercado vinha especulando em torno de 65, gente falando até de 70 milhões de sacas, né, uma super safra que poderia vir aí com esse clima, com essa chuva tão boa. Ainda é cedo para afirmar, a gente acredita que ah, esse número não vai, o número dessa safra não vai repetir o recorde que a gente viu lá em 2021, né? E apesar do mercado saber que a Conab já costuma apresentar um número mais baixo, é, é um número que chama atenção porque também é uma outra confirmação de que a gente pode não ter uma super safra, né? Então, apesar do clima muito bom, houveram alguns relatos de que a florada não teria sido tão boa, né? Apesar das chuvas, a gente tem que lembrar que antes da florada a gente teve meses muito secos, né? Provocados pelo Laninha, né? Agravados pelo Laninha. Então, algumas floradas em determinados locais não foram desencadeadas da maneira correta, né? Não geraram tantos frutos. Então, esse é um ponto de atenção aí, né? E a Conab ela acaba reforçando um pouco aí essa possibilidade de que a gente pode não ter uma safra tão grande quanto o mercado vinha especulando aí nas últimas semanas, desde outubro, novembro do ano passado. Certo. Tivemos também nesta semana, no início da semana até, né, os dados de exportação por parte do Secafé. É a finalização, né, do ano de 2022,
A gente até conversou com o pessoal do Secafé atualizando todos esses dados. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso e como que a gente pode olhar esses dados de 2022 e de alguma forma também analisando parte, né, da safra 2022-23. Então, como eu mencionei, Jonatas, essa exportação um pouco mais fraca em dezembro, né? A gente foi olhar desde o início, do ano safra, ali desde julho, né? As exportações elas vinham mostrando recuperações em relação à safra anterior, que tinha sido bastante fraca, né? Bastante também prejudicada pelo clima seco, enfim. E aí o acumulado dessas exportações começaram a ficar melhores, mostrar um melhor desempenho para o café arábica em relação à temporada anterior. Isso vinha trazendo uma tranquilidade, também foi um dos elementos que adicionou uma pressão baixista nas cotações da bolsa, né? Esse número de dezembro ficando um pouco abaixo, né? Abaixo de dezembro de 2021, abaixo da média dos últimos anos, ele traz um sinal de alerta aí. A gente precisa observar como vão se decorrer os próximos meses, se eles vão continuar abaixo, né? Mas se eles realmente continuarem repetindo agora resultados mais fracos no comparativo mensal com a temporada anterior, isso aí pode ser um reflexo de que, de fato, a colheita não foi tão boa, né? Como os relatos que nós vimos aí lá para meados de junho, julho, agosto, né? Os períodos mais importantes aí, período mais importante aí para a colheita. Então, é um ponto de atenção. Não dá para tirar conclusões ainda, mas a gente tem que observar aí os próximos dados, principalmente janeiro, como que ele vai vir, se ele vai vir no mesmo tom que esse resultado de dezembro. Se ele vier, aí a gente pode ter um novo elemento altista aí para as cotações. Certo. Leonardo, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre safra do Brasil. Você mencionou que vocês da Stonex aí vão divulgar logo mais as estimativas de vocês. Imagino então que alguns funcionários estejam, né, a campo. Você, né, não, claro, sem mencionar os números, né, de como devem vir as expectativas de vocês para a safra do Brasil. Eu queria trazer a questão das chuvas, né? Porque a gente tem visto que esse ano de 2023 começou com muita chuva pela maior parte do país, principalmente no estado de Minas Gerais, que é o maior produtor, né, de arábica aqui do Brasil. Como é que está o cenário por lá? O que você tem ouvido dos clientes de vocês também em relação à situação atual da safra com essas chuvas? Bom, as chuvas estão realmente bem intensas ali por toda a região de Minas, né, no cinturão cafeeiro. Inclusive, nosso time que está a campo não para de mandar vídeo deles na estrada com um monte de chuva, né, ali no Cerrado Mineiro, eles estão passando por lá agora. Então, de fato, a gente está vendo bastante, né, volumes bastante expressivos de chuva. Inclusive, ontem a Refinitiv realizou um estudo divulgado pela agência Reuters, em que eles indicaram um estudo de umidade no solo, mostrando que o cinturão cafeiro está com o maior índice de umidade no solo dos últimos 7 anos, né? Graças a essas chuvas em ótimos volumes que a gente tem visto desde outubro, né? Como essas chuvas beneficiam a safra, né? Agora a gente passou de um momento de expansão dos frutos e a gente está no momento de granação, de enchimento, né? Essas chuvas garantem aí uma boa umidade no solo, um enchimento adequado aí para a safra, né, para os frutos que já pegaram e já expandiram nas árvores. Então, ajuda a garantir dos frutos que estão lá uma melhor qualidade, né? Ajuda, né, a preencher esses estoques no solo para momentos de maior estiagem nos próximos meses. A tendência é a gente ter um período um pouco mais seco, então, com as regiões com um estoque de água no solo maior, mais elevado, a gente tem uma garantia aí também de que as árvores vão conseguir sustentar, a folhagem vai conseguir sustentar boa qualidade, né? Não vai ser tão impactada com um eventual clima seco, como seria se os estoques estivessem mais baixos, né? Mas também o importante que a gente tem que pontuar é que essas chuvas elas ajudam muito nos frutos que pegaram nas árvores, mas não compensa os frutos que, né, que não foram, que falharam no pegamento ali no momento da florada, né? Então, o ponto-chave para indicar se a safra vai estar muito alta ou não tão alta
vai ser identificar como foi de fato essa florada, esse pegamento, né? Mas, de fato, as chuvas agora, elas ajudam aí a garantir um melhor rendimento para todos os frutos que estão, que cresceram aí nas plantas, tá? Certo. Leonardo, vamos falar um pouco mais também sobre as informações relacionadas ao exterior, então. Porque tivemos também a divulgação recente dos estoques nos portos americanos e também os estoques certificados na ICE. Como é que tudo isso também impacta o mercado? Como é que vocês da Stonex estão vendo essa divulgação? Olha, Jonatas, a gente até comenta nos nossos relatórios com os nossos clientes, né, que os estoques na ICE eles são muito um reflexo de uma situação financeira, uma situação de diferenciais entre mercado físico e bolsa, se vale a pena certificar esse estoque, esse café ou não. Óbvio, eles também acabam, os diferenciais acabam se relacionando com a situação de oferta e demanda, né, do balanço de oferta e demanda, mas eles acabam sendo um indicador um pouco mais de como está a situação no mercado financeiro. Os estoques nos portos americanos, né, os estoques da GCA, a Green Coffee Association, eles ajudam a gente a interpretar como que está a situação nos Estados Unidos, que é o principal consumidor global de café, né? Então é importante a gente acompanhar como está a situação lá. Os últimos resultados da GCA, né, eles mostraram aí uma leve queda, né, nos estoques em dezembro. Foi uma queda dentro do esperado, mas ele mostrou o quê? Que os estoques lá encerraram o ano 9,3% acima do que encerrou no ano passado e acima da média dos últimos anos, né? Então, desde o ano, ao longo do ano passado, 2021 também, a gente tinha visto uma forte queda dos estoques nos portos americanos, eles ficando abaixo da média, abaixo do patamar ali de 6 milhões de sacas, que é um patamar importante ali a ser considerado, e isso vinha, assim, sendo um fator de sustentação também, né? Estoques mais baixos no principal consumidor global, eles acabam gerando um pouco mais de preocupação, né, com a disponibilidade ali, ainda mais no período em que a gente vinha vindo fretes muito elevados, né? E toda essa questão que impactou também. Com os estoques agora, né, em um patamar um pouco mais confortável, acima da média dos últimos 5 anos, né, isso acaba adicionando um elemento um pouco baixista, né? Óbvio, quando a gente vai analisar também, a gente tende a cruzar esses dados de estoque nos portos americanos com os dados de importação, né? Nós ainda não temos os dados de importação de dezembro dos Estados Unidos, então a gente ainda não consegue concretizar uma conclusão, mas pelo que a gente vem vendo das importações americanas, né, nós vínhamos observando uma recuperação, né, em relação a 2021, que foi um ano mais fraco, mas que essas importações, elas ainda estão abaixo de 2019, né, ou seja, ainda estão abaixo do último ano pré-pandemia, o último ano de normalidade ali, né. Então isso mostra que tem uma leve recuperação, mas existe ainda um campo a ser aí alcançado novamente, né? E aí existem desafios, que existem outros indicadores que a gente precisa acompanhar, a questão da inflação, crise econômica, né? São indicadores importantes que também compõem aí nessa análise. Perfeito. Eu queria também que a gente falasse, Leonardo, em relação ao financeiro, né? Os dados de inflação pelos países sendo divulgados aí. E imagino que vocês estejam atentos a isso também, o mercado está atento a isso, né? Porque impacta bastante, né, nas commodities agrícolas. Como é que está esse cenário em relação à inflação, os temores de recessão, né, global e em importantes países? Então, realmente, Jonatas, como você pontuou, acaba sendo algo que a gente acompanha bastante, né, para as commodities de maneira geral. Para o café, nós temos acompanhado bastante também. A gente sabe que o café, quando a gente vai falar de consumo de café, ele não é tão impactado, né, historicamente por crises econômicas, né? Então, ou seja, oscilações ali na perspectiva de crescimento da economia ou de queda da economia, eles não impactam tanto o café
por ser um produto com um consumo muito resiliente, é algo que faz muito parte da cultura, né? É difícil uma pessoa abrir mão do cafezinho na manhã dela, enfim. É algo que as pessoas muitas vezes abrem mão de um café mais caro, mas acabam consumindo café mais barato, mas não deixam de consumir, né? Mas nós estamos num contexto muito específico, né? Então, a gente passou por uma pandemia, a gente está no contexto da guerra Rússia e Ucrânia, que afeta ali todos os países, importantes países consumidores, né? A gente tem inflação alta, né? Crise econômica, tudo isso se juntando torna o cenário atual muito atípico, né? O que eleva os riscos aí de a gente ver uma queda no consumo, né? E aí a gente tem que olhar além do Brasil, né, que é o segundo maior consumidor global, só abaixo dos Estados Unidos, a gente olha muito para os Estados Unidos e para a Europa, né, que como um conjunto consome um volume muito expressivo de café também, né, e muito café brasileiro também é exportado para a Europa, né. E como está a inflação lá, né, ao passo que a gente viu o pico da inflação brasileira chegar ali na metade do ano passado, ali para maio, junho, né, a inflação no café chegou, segundo os dados do IBGE, né, para o IPCA, chegou ali a mais de 60%, e desde então vem recuando. Nos Estados Unidos e Europa é o inverso, né? Essa inflação demorou mais para chegar, mas nesse momento ela ainda tem demonstrado avanço, né? Se a gente pegar os dados dos Estados Unidos, né, do café torrado e moído ao consumidor, o acumulado dos 12 meses de 2022 chegou aí em 27%, né? Que é uma inflação bastante considerável, ainda mais para o padrão americano, que não sofre com tanta inflação, historicamente, como no Brasil, por exemplo. E na Europa essa tendência também segue em alta, né? Então, a gente viu todo ano a inflação da Europa em ascensão e agora, nesses últimos meses, aí ela chegou nos dígitos duplos, né? O último dado de dezembro, a inflação na zona do euro, do café torrado e moído, chegou a 11,8%, né? Comparado com o que a gente enfrentou aqui, parece até pouco, né? A gente chegou a ver o café, o nosso café aqui quase dobrar de preço, né? Mas para os padrões europeus, né, que não está acostumado, né, a Europa historicamente aí convive com uma inflação muito baixa, é muito expressivo, tá? E para os dados da zona do euro históricos que a gente tem aí desde 2015, é o maior patamar. Isso gera aí essa preocupação com relação ao consumo, que também tem atuado como um fator baixista, né? Então, o fato dessa inflação ainda não mostrar sinais de arrefecimento é um fator que pode continuar preocupando, né? Por outro lado, se agora nos primeiros meses de 2023 nós vermos aí uma economia nos Estados Unidos, na Europa, conseguindo alcançar alguma recuperação e, junto disso, a inflação mostrar que atingiu seu pico e que de fato está recuando mês a mês, não é algo só pontual, né? Ela consegue, se ela conseguir atingir um recuo mais contínuo ali, de uma sequência de 2, 3, 4 meses, aí a gente pode ver uma retomada do otimismo com relação ao crescimento do consumo do café, né? Atualmente a gente vê uma troca ali da forma como ele é consumido, né? A gente vê relatos de pessoas locais em que as pessoas estão abrindo mão de consumir fora, né, consumir em cafeterias e consumindo um pouco mais em casa, né, ainda não dá para ter conclusões se esse consumo de fato recuou, mas existe esse risco, né, e a aversão ao risco dos participantes do mercado acaba colocando uma pressão baixista nos preços, né, então são pontos importantes a acompanhar também, contexto macroeconômico, inflação dos países e recuperação econômica também entram aí nesse conjunto de análise. Certo, Leonardo. Só para a gente finalizar, chegou uma pergunta aqui relacionada hoje à divergência ali, né, de alguma forma nos preços futuros do Arábica e do Robusta, né? A gente comentou que o Arábica na Bolsa de Nova York é próximo da estabilidade, né? Mas o Robusta na Bolsa de Londres fechou com uma alta de mais de 1%, né? Qual que é a diferença em relação às informações que impactaram nesses dois mercados? O que o pessoal está atento ali no caso do Robusta e essa alta expressiva e os preços já até acima de $1.900 por tonelada?
Tá aí uma ótima pergunta, né? Que às vezes a gente acha que os dois estão respondendo aos mesmos fundamentos, aos mesmos acontecimentos, e não é bem assim, né? O café robusta, né? Ele tem como maior produtor o Vietnã, né? Então, o Vietnã, ele é o grande fornecedor do café robusta, né? Então, os preços da bolsa lá em Londres, né, que ela é cotada no café robusta, enquanto Nova York é arábica, os preços em Londres, eles acabam respondendo, eles têm alguma correlação, óbvio, né? É o mesmo complexo, mas ele tem suas particularidades e acaba respondendo mais ao que está acontecendo no Vietnã, né? E qual é o quadro atual, né? Robusta também sofreu recusa aí, a gente tem uma situação também, né, de preocupação com o consumo, a gente tem uma safra no Vietnã que parece estar tá trazendo números positivos aí, né, sem grandes surpresas, sem nenhuma quebra. E nessas últimas semanas, né, é um momento em que o mercado lá no Vietnã ele está precedendo o feriado de Ano Novo Lunar, né? Então, o que acontece? O mercado ele para, né, na próxima semana ali, tanto a China, outros países e o Vietnã também vão estar aí no meio parados por conta do feriado do Ano Novo Lunar, bastante importante lá no país, né? Geralmente, o que acontece nesse período, né? Os produtores eles tendem a comercializar mais o seu café para conseguir uma melhor receita, justamente para curtir o feriado mesmo, para viajar, para consumir mais, né? Para gastar de fato com lazer, né? Isso historicamente isso acontece, né? Então a gente vê uma oferta maior geralmente, né? E aí os preços costumam a recuar. O que está acontecendo agora é que, com os preços muito baixos, né, os produtores vietnamitas, que geralmente eles costumam até negociar esse café mesmo com preços mais baixos, eles acabaram segurando muito, né? Então, eles acabaram segurando mais esse café, não aceitando preços tão baixos. Então, a gente viu aí uma recuperação justamente por essa oferta muito mais baixa, né? E agora, com o mercado parado, a gente tem uma perspectiva de uma disponibilidade um pouco mais baixa do café robusta, olhando aí para o curto prazo, né? Então, isso acaba gerando alguma preocupação para a indústria, né? Principalmente os players que estão com os estoques mais reduzidos, né? A gente sabe que o café robusto ele acaba sendo usado mais para café solúvel, né? Então, a indústria de café solúvel ali na Europa, que consome muito ali do café robusta, acaba tendo um pouco mais de preocupação aí nesse contexto. Isso acabou gerando aí um suporte um pouco maior para as cotações, né? O que acabou gerando aí essas altas mais expressivas que a gente observou, como você mencionou aí, Jonatas. Perfeito, então, Leonardo, pergunta respondida. Obrigado pelas suas informações. Sempre que tiver novidades aí da Stonex, pode contar com a gente por aqui, tá bom? Perfeito, muito obrigado novamente. É um prazer enorme participar aqui com vocês. Uma ótima tarde a todos. Prazer é nosso, boa tarde. Falamos aí então ao vivo com o Leonardo Rossetti, que é analista de inteligência de mercado de café da Stonex. Agora, na finalização dos nossos boletins, você vê todos os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Bom final de semana. Fica por aí e a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.